Isso é uma coisa muito importante. Bom, deixa eu abrir aqui novamente, agora está gravando. Bom, então assim, eu vou apresentar, né, a problemática central, né, da aula, da forma como eu descrevi aí. Então, vou fazer essa leitura rápida, né, desse esquema. Depois eu vou apresentar rapidamente o Apoena e passo a palavra para ele e ele toca a bola, tá? Bom, então, do modo como eu descrevi, né, a problemática dessa aula é a seguinte. A cidade, né, do ponto de vista dos planejadores urbanos, né, dessa perspectiva mais administrativa, né, ela costuma ser usada como recurso, né, como suporte para a implementação de intervenções, né, visando muitas vezes a distribuição, a organização dos fluxos, né, de pessoas, mensagens, imagens, objetos, né, para pontos que favorecem os interesses desses setores dominantes, né, o que implica no impulsionamento de certos movimentos, né, ao mesmo tempo que na restrição de outros, né, no travamento de outros. E aí, dessa forma, né, as mobilidades e as imobilidades são dimensões complementares, né, elas compõem, na verdade, a vida urbana, né, de uma forma muito decisiva, né, e alguns espaços não são particularmente expressivos, né, dessas fricções entre mobilidades e imobilidades. Eu acho que um desses espaços, né, como a gente vai ouvir, vai perceber na exposição do Apoena, é o caso do Morro de Santa Marta, né, e, enfim, a modo como ele se apropriou, né, desse ancoradouro, né, que é essa estátua do Michael Jackson, é absolutamente ilustrativo disso, né. Então, eu sugeri uma questão central, né, para funcionar aqui como uma espécie de uma questão guia, né, para animar aqui a nossa conversa, que é a seguinte, né, como construir uma unidade de análise etnográfica, né, como construir uma pergunta, uma unidade de análise que permita a gente descrever esses processos abrangentes, né, na complexidade que esses processos exigem, né, sem que a gente tenha que recorrer a certos abusos conceituais, né, como vai descrever lá o Renato Miguel do Carmo, num texto que a gente leu algumas aulas atrás, que reproduzem uma certa perspectiva fetichizada, né, do movimento, né, dos fluxos, enfim, como essa ideia de mundo líquido do Bauman, a própria ideia de não lugar do Marcogé, né. Então, acho que um pouco essa questão, né, essa ideia de ouvir o Apoena hoje, tem a ver com isso, né, tem a ver com entender como é que ele conseguiu construir, né, uma unidade de análise etnográfica para pensar essa relação entre mobilidades e imobilidades no espaço urbano, sem para isso perder rendimento analítico, né? Sem para isso perder a densidade que eu acho que esse tipo de questão exige, né? Deixa eu só apresentar o Apoena, então, rapidinho. Eu fiz aqui uma telinha para apresentar ele. O Apoena é doutorando, né? Pela Universidade de São Paulo, né? Ele tem, enfim, está fazendo o doutorado agora, né? Está desenvolvendo uma pesquisa muito interessante agora no doutorado, que envolve essa questão das favelas turísticas também. Ele vai apresentar, ele vai falar um pouco sobre isso, né? E o Apoena, na verdade, ele integra também alguns grupos de pesquisa, né, entre eles o Urban Data Brasil, né, do Centro de Estudos da Metrópole, na USP, né, o grupo Mobilidades, Temas, Teorias e Métodos, que eu também integro junto com ele, né, enfim, não só eu e o Apoena, mas eu acho que o Diego, que integra o grupo, que faz parte do grupo, acho que está aqui também, entre as pessoas convidadas assistindo. O Apoena faz parte do Cidades também, que é o núcleo de pesquisa urbana lá da UERJ, né, que é coordenado pela Lia Rocha, um grupo muito, muito interessante, muito potente, né. Ele tem a formação, né, o bacharelado dele é em turismo pela Federal Fluminense e o mestrado é em ciências sociais pela UERJ, né. Não sei, acho que você foi orientando da Lia, não foi? Apoena, não sei. Não? Depois Eu você fui fala um da Márcia pouquinho. Leite. Da Márcia, olha só. Então, não sabia, deixa eu fechar aqui então. E aí eu queria mesmo te fazer essa apresentação rápida, vou fechar aqui a apresentação, vou te passar como apresentador, para você poder tocar o barco aí e apresentar direitinho. Deixa eu só colocar aqui, deixa eu ver aqui como é que eu faço. Pronto, já tornei você apresentador. Aí assim, enfim, você já entendeu, né, como é que faz para apresentar, tem aquela telinha, e quando você for exibir o vídeo, você usa esse maisinho aqui, vai ter ali a parte para colocar o link externo, você exibe por aqui, porque a qualidade do som e da imagem é
é melhor, tá? Eu vou retirar aqui a minha imagem da tela, porque como a gente está gravando, depois a ideia é a gente vai fazer uma pequena edição desse material e aí fica melhor só com você, tá? Mas qualquer coisa eu estou aqui interagindo no chat com o pessoal, então estou aqui presente, tá bom? Então é com você a palavra. Seja muito bem-vindo e muitíssimo obrigado pela generosidade de estar aqui com a gente hoje. Beleza, Guilherme. Eu que agradeço pelo espaço. É interessante você falar da minha formação também, porque eu sou formado em turismo, né? E entrando na graduação em 2011, com certeza eu sempre falo que foi um divisor de águas para mim, de quando eu conheci o trabalho da Bianca e vi que eu podia pensar atividades turísticas a partir de uma perspectiva que me permitisse observar as desigualdades sociais e todas as questões mais críticas de que estão, eu diria, na essência dos estudos do turismo, né? Então, na minha pós-graduação, no começo da trajetória, eu tive a orientação formal da Márcia Leite, mas, por outro lado, eu fui co-orientando da Paloma Menezes, que foi uma das primeiras orientandas da Bianca, né? E agora eu estou com a orientação da Bianca. Então, é interessante pensar que, por mais que eu esteja no programa de Sociologia agora, essas referências que você trouxe no começo do curso de vocês são muito centrais para mim. Escola de Chicago, Manchester, são, eu diria, as pedras fundamentais assim das minhas reflexões, e é por isso que a gente consegue chegar também na, nos estudos sobre mobilidade, né, com essa cabeça mais de pensar os fluxos, o que circula, o que não circula, o que não circula, e também os aspectos mais processuais dos fenômenos sociais e dos fenômenos urbanos, né? Então, bem, eu falei isso tudo também só para comentar que trabalho de pesquisa, eu não gosto de pensar em trabalhos de pesquisa como uma coisa necessariamente individual, né? Então, esses estudos aí relacionados à estátua do Michael Jackson vieram bastante também fruto de interlocuções com a Paloma, com a Bianca, que por mais que não fosse minha orientadora, já estava na minha banca, já estava me trazendo muitas questões, né? A história desse estudo, na verdade, é que a estátua do Michael Jackson estrutura um pouco a minha dissertação de mestrado, porque eu vou contando outras coisas e vou amarrando isso tudo a partir de um pouco uma história da estátua, né? Então, o que circula ao redor da estátua, o que circula por causa da estátua, o que não circula também. Então, acho que o último ponto que eu queria trazer antes de começar é só que, realmente, por terem vindo do chamado norte, né, da Europa e dos Estados Unidos, os estudos de mobilidade começaram a partir de uma tradição de pensar mais o que circula do que o que não circula, né? Mas quando esses estudos aportam aqui numa realidade um pouco mais diferente, eu acho que é muito difícil. Para mim é muito difícil não pensar nas imobilidades também. Então, eu diria que talvez eu seja mais um estudioso do que não está se movendo tanto do que o que de fato se move continuamente e essa perspectiva mais, diria, um pouco mais comum, né? Um pouco mais óbvia, talvez. Então, eu vou começar aqui. A proposta dessa apresentação que eu vou fazer para vocês é pensar um pouco isso, como que a virada móvel, enquanto um operador analítico, pode nos ajudar a observar uma estátua na favela, né? Porque parece um pouco inusitado a gente pegar alguma coisa que é fixa por definição para refletir sobre o que está circulando ao redor dela, né? Mas, na verdade, por mais que isso pareça um pouco inusitado, eu diria que quando vocês conseguem conformar essas reflexões na cabeça, acaba sendo um pouco mais produtivo também, porque força um pouco a gente a pensar a partir de um lugar de criatividade e dá uma gama de possibilidades analíticas muito maiores. Então, eu acho que é importante também falar que, no meio disso tudo, eu tenho algumas questões que eu estou na intersecção, mas que eu não vou tratar diretamente, que são os estudos diretamente relacionados ao que a gente chama de violência urbana no Rio de Janeiro, né, a partir dos estudos do Machado da Silva, principalmente. Mas eu gosto de deixar algumas referências aqui que respaldam um pouco as reflexões que eu trago. E, por outro lado, eu também não vou discutir diretamente o fenômeno do turismo em favelas. E daí a Bianca é uma referência incontornável para isso, e eu também trago referências aí mais relacionadas ao turismo de pobreza, numa perspectiva mais global. E esse livro, lançado recentemente por outras duas participantes do nosso grupo de pesquisa também, que é o Brazilian Mobilities, que tem
muitas coisas relacionadas a essa temática e também às mobilidades de uma perspectiva mais ampla, pensando o Brasil. Então, vamos lá. Acho que um pouco como eu estruturei a apresentação para vocês hoje é dar um pouco do contexto do porquê que eu acho importante ter a estátua como um enfoque analítico para pensar no fenômeno urbano. Depois eu vou trazer um pouco as referências teóricas que me ajudam a operacionalizar isso. Depois um pouco a metodologia, então eu tentei montar um pouco também de compartilhar como é que a gente consegue usar o paradigma das mobilidades, o giro das mobilidades, como uma perspectiva metodológica e, por fim, algumas conclusões também que podem ser usadas para inspirar outras pesquisas, né? Então, dentre esses 4 pontos aí, é importante falar um pouco da favela Santa Marta, que é onde fica a estátua do Michael Jackson, né? Então, essa foi a favela que, em dezembro de 2008, foi inaugurada a primeira unidade de polícia pacificadora. E é importante pensar por que foi nessa favela especificamente, né? Por que o projeto político de segurança pública começou nesse lugar. E, entre muitas hipóteses, uma das mais importantes é pensar que é porque é uma favela pequena. Então, no censo de 2010, essa favela tinha cerca de 4 mil moradores e pouco mais de 1.000 domicílios. E, além disso, ela só tem 2 acessos principais, um por cima e um por baixo. Então, acho que essa foto que eu coloquei no slide para vocês é bem interessante para pensar que é uma imagem que circula e justifica por que essa foi chamada de favela modelo, porque ela é uma favela bem cartão postal, né? Então, o fato dela ter sido pintada e dela caber numa foto assim pequenininha, acho que é bem ilustrativo do que foi chamado não só por mim, né, mas na verdade por autoridades públicas, pela mídia, dessa favela modelo da pacificação. Falando um pouco do projeto das UPPs, foi uma política lançada no período de preparação e eu diria também mercantilização da cidade do Rio de Janeiro para a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Com o lançamento das UPPs, reduções em índices de violência, como letalidade violenta e tiroteios, foram articuladas a narrativas institucionais e midiáticas que celebravam capacidades criativas e empreendedoras nesses chamados territórios pacificados, com aspas, né? Estimulando negócios em torno do que seria chamado bastante de uma nova economia das favelas. E é nisso que entra o turismo. A estátua do Michael Jackson foi inaugurada no âmbito do projeto Rio Top Tour, que foi um projeto feito por uma parceria público-privada entre governo federal, governo do estado e o SEBRAE também. Impressões positivas foram conduzidas por esse projeto de turismo de base comunitária, apresentado, entre aspas, como uma possibilidade de aproveitar o potencial turístico de comunidades carentes a partir da inclusão mercadológica dos próprios moradores. Então, a instalação de uma estátua do Michael Jackson é ilustrativa e indicativa também, é definidora de como que o turismo passa a criar distinções entre diferentes favelas. E aqui eu indicaria muito o trabalho da Camila Moraes, que ela fez uma tese apresentada na FGV, orientada pela Bianca também, que é fundamental para pensar como que diferentes favelas foram tentando se distinguir mercadologicamente a partir de especificidades de cada uma. Então, são as apropriações da Traveling Favela que a Bianca conceituou, né? E aí agora, por último, entrando diretamente no histórico da estátua, ela foi inaugurada em 2010 e ela fica exatamente no lugar onde o Michael Jackson gravou o clipe em 96. E por mais que vocês tenham visto as imagens do clipe que o Guilherme passou para vocês, antes da minha apresentação, eu sugiro fortemente que vocês visitem a introdução do livro Gringo na Laje, da Bianca, porque ela descreve muito bem ali como que aconteceu a visita naquela época, né? Sob protestos de alguns e celebrações de outros. E essas disputas eram relacionadas a uma imagem internacional da cidade e do país. Porque naquele momento, em 96, o Rio de Janeiro já tinha um projeto de se candidatar como cidade olímpica, que foi fracassado, né? Mas naquele momento, acho que o governador do Rio de Janeiro, né, o presidente, até o Pelé, se manifestaram contra por causa dessa disputa, né, de uma imagem que ia circular e dos efeitos materiais que são provocados por essas imagens, né? Então, falar da favela seria prejudicar uma imagem internacional do Rio de Janeiro. E aí, o que me chama a atenção, né?
Por que esses esforços institucionais de 1996, que eram relacionados a uma tentativa de evitar a chegada do artista na favela, em 2010 foram convertidos em investimentos públicos para uma construção permanente do Michael Jackson, né? Então, nessas duas imagens aí, a gente vê que a estátua foi reproduzindo uma cena dele na favela, né? Então, por que em 96 as autoridades eram contra e depois em 2010 as autoridades fizeram questão de investir, né, dinheiro e tempo, energia e visibilidade para essa cena? Então, por que esses propósitos institucionais para impedir a visitação à favela foram convertidos no planejamento de um marco simbólico para incentivar o turismo na favela? E aqui a gente já está tendo uma perspectiva das mobilidades, né? Porque se antes era uma tentativa de impedir que as pessoas se locomovessem até a favela ou que essa imagem da favela circulasse, no segundo momento é justamente o contrário, né? A gente tenta incentivar que as pessoas visitem e circulem pela favela para as imagens sobre a favela circularem também. E pensando um pouco sobre isso, eu percebi que acontecimentos relacionados à estátua poderiam servir, então, como um fio condutor para a minha dissertação. Por exemplo, é importante dizer que o espaço da chamada Laje Michael Jackson foi projetado em um lugar que era conhecido antes como Laje Dedé, que era uma liderança comunitária tradicional na favela Santa Marta. E depois de muitos protestos de moradores contra o que foi referido por eles como um apagamento da história local em função de uma identidade turística da favela, foi colocada uma placa informativa no local. Eu acho que só para, antes de a gente entrar um pouco nos aspectos mais teóricos, eu queria compartilhar com vocês um vídeo que o Guilherme me sugeriu colocar, que é uma pessoa visitando esse lugar onde Michael Jackson fez onde gravou o vídeo, onde foi colocada a estátua e a emoção que traz essa visita. Oi, pessoal, bom dia. Assis. Aqui é o espaço Michael Jackson. Michael! Ai, como que eu não vi isso aqui? Ali nós temos a loja. Vai, amigo! Ai, Michael! Sério? Uou! Uou! É aqui na Bahia. Uau, Michael! Eles não ligam pra gente. Hi, gente! Ai, Michael Jackson! Gente, uou! Aqui sou eu, ó, vídeo pertinho. Ela viu ele! Ai, chorei muito ali. Acreditando que você tava aqui? Hi! Todo mundo no ritmo do Michael! Dá para ver esse vídeo inteiro, né? Mas é porque a gente tem o tempo aqui da apresentação. Mas, enfim, essa é a experiência de visitar a favela, né? Então, o turismo de base comunitária foi muito vendido também como um turismo de experiência e está muito relacionada ao que a gente está vendo nesse vídeo aí. E aí, só para não deixar de comentar, é importante a gente pensar também que esse é um vídeo colocado no YouTube, né? E toda a coisa do olhar do turista lá, que é essa imagem preconcebida de uma visitação turística. Então, quantas pessoas não veem esse vídeo e se convencem também a visitar e compartilhar essa experiência, já chegam ali naquele lugar com essa perspectiva, né? E é interessante, uma curiosidade, que a figura do Michael Jackson é muito controversa, né? Eu realmente não entro nesses debates relacionados a isso, mas no próprio campo eu percebi que não é muito interessante para as pessoas que estão visitando, nem para o campo do turismo, debater sobre isso. Na verdade, é muito mais sobre ter essa estátua ali que reproduz essa imagem que é um produto turístico, sabe? Então, é interessante pensar nesse recorte também do imaginário relacionado à estátua. Agora, vou passar aqui. Então, agora vamos para a parte um pouco mais teórica, né? Como que eu trabalhei na dissertação
de mestrado a partir da estátua. O argumento central é que a estátua do Michael Jackson, ao mesmo tempo, sustenta como uma infraestrutura e integra como componente essas imobilidades de imagens, corpos, objetos, significados, conjugados por essa ideia de uma favela pacificada e também turística, né? Então, indo de ponto a ponto, acho que no meu texto tem todas essas referências, eu não vou colocar aqui, não vou entrar diretamente sobre elas também, mas eu vou usar um pouco a estátua para refletir um pouco sobre esses conceitos, né? Sobre esses eixos de reflexão. Então, pensando num ancoradouro que sustenta mobilidades, é pensar que tudo que se move a partir de alguma coisa ou em direção a algo, né? Então, a estátua do Michael Jackson foi posicionada em uma laje na favela com vista panorâmica, incluindo a própria favela, a cidade, o mar, o Cristo Redentor, uma loja de souvenir, que é um pouco que a gente viu no vídeo, que compõe a experiência também, e o mosaico do Michael Jackson, idealizado pelo Romero Brito, então, que é um artista brasileiro com fama internacional pelo caráter multicolorido e comercial de suas obras, né? Então, a gente pensar na estátua, a gente pensar no que está ao redor dela e que todas essas coisas compõem esse ancoradouro, que, na verdade, é um espaço de multi-interesses e de motivações que leva pessoas até ali. Então, a gente está pensando nos turistas e nos guias de turismo e nos jornalistas e tudo que circula em direção a esse lugar e, de alguma maneira, sai transformado, né? Então, esse ancoradouro também tem essa perspectiva um pouco de uma transformação que acontece, né? Então, a gente viu no vídeo também uma transformação bastante afetiva, né? Uma experiência que talvez seja bem marcante para ela, né? No segundo eixo, a gente pensa nessas constelações de movimentos, práticas e experiências que compõem o que a gente pode chamar de mobilidade. Então, o mirante com a estátua se tornou um espaço apropriado por variados usos e motivos, como rodas de samba, churrascos de moradores, visitações turísticas e, de forma geral, a laje mais acessada na favela para registrar fotografias e selfies. Contudo, e aqui eu já vou dar um pouco spoiler de onde a gente vai chegar, com o passar do tempo, outras formas de situações passaram a ser configuradas. Por exemplo, após 7 anos sem tiroteios, a retomada dos conflitos levou um policial a ser baleado durante um tiroteio na laje. E isso é um pouco a inspiração para o título do artigo que eu submeti, que é Michael Jackson entre flashes e tiroteios. Então, que a gente pensar que a estátua é estruturada também, é um pouco composta em termos de importância, a partir do que circula ao redor dela, do que é significado ao redor dessas circulações ao redor dela, e de que experiências são proporcionadas e variáveis no tempo a partir dessa composição. E aí, por último, pensar nesses regimes de mobilidades que, por definição, são lógicas sociopolíticas que regem os deslocamentos nos espaços urbanos e a gente poderia indicar também como múltiplas práticas normativas que determinam quem e o que pode se mover ou ficar imóvel, quando, onde, como e sob quais condições. Então, olhar para o que se move ao redor da estátua é uma oportunidade de observar deslocamentos a partir de marcadores como raça, gênero, idade, território. E essa última referência que eu coloquei nessa parte, que é um artigo meu de 2021, que foi publicado na revista Ponto Urb, que é a revista de antropologia urbana da Universidade de São Paulo, eu exploro mais essa ideia dos regimes de mobilidade a partir da favela Santa Marta, da pacificação, dos 10 anos de pacificação, na verdade. É um artigo um pouco mais pesado do que esse do Michael Jackson, em termos de temática, mas nele eu debato um pouco por que quando uma turista foi assassinada por uma bala perdida durante um passeio na Rocinha, em 2017 ou 2018, por que essa notícia circulou muito e causou muitos efeitos, ao mesmo tempo que outro tipo de homicídios que aconteciam com moradores foram menos repercutidos, né? Então, por que um acontecimento numa favela turística com uma turista causa mais mobilidades informativas e circulação de notícias do que outras questões, outros homicídios que acontecem também? Então, um pouco pensar nos regimes é pensar quem pode circular mais ou menos, quem tem mais riscos ou menos riscos e como que um acontecimento fatal causa mais ou menos repercussão também, né? Então, caso alguém se interesse pela ideia de regimes de mobilidade, que para mim é uma ideia muito cara, e eu diria que é uma ideia muito interessante para pensar também o fenômeno da pandemia, né? Porque é o que ficou claro que
a perspectiva, a possibilidade de se mover ou não se mover foi um pouco invertida na pandemia, né? Porque quem tem direito de ficar em casa e quem precisa sair para trabalhar. Então, essa também é uma outra chave analítica para pensar a pandemia a partir dos regimes de mobilidade. Agora a gente chega na parte mais divertida dessa apresentação, que é uma cronologia de exemplos relacionado à estátua do Michael Jackson, acontecimentos ao longo do tempo, que eu fui pensando a partir dessas três noções, da estátua como ancoradouro, das constelações de mobilidade e também dos regimes de mobilidade. Então, começando em 2010, assim que a estátua foi inaugurada, a gente via muitas imagens circulando de pessoas que se deslocavam até a favela para tirar foto com ela. Nessa segunda imagem, eu tento passar um pouco a perspectiva de um ancoradouro, né? Porque a estátua interessa, mas a estátua interessa justamente por ela ser um elemento que compõe uma coisa um pouco maior, uma infraestrutura um pouco maior, né? Então, Bueno, acho que mutou seu microfone. Aí. Foi, né? Sim. Foi. Desculpa, gente. Então, nessa primeira foto, a gente está vendo aí um guia de turismo também, que é uma pessoa que passa a se mover e a estruturar um pouco, a estar presente nesse lugar para promover essas circulações também. Então, tudo isso um pouco ao redor da estátua dessa favela turística, né? E aí, no segundo eixo, a gente pensa também na circulação de mercadorias, né? Na primeira foto, a gente vê uma camisa que é comprada, uma camisa com o Michael Jackson na favela e o Cristo Redentor no fundo, que é bem importante esse contraste também de estátuas que se referem a uma cidade, né, específica, que são marcadores simbólicos de uma cidade. E no segundo também essa pintura, né, que também reflete mais ou menos a mesma paisagem, né, que é essa estátua nessa laje e o Cristo Redentor no fundo. Importante falar que essas imagens são de autoria da Paloma Menezes. E agora a gente passando um pouco por um segundo momento, porque eu diria poderia ser uma segunda temporalidade dessa estátua, que eu diria que é de 2010 para 2015, que o projeto de cidade olímpica, o projeto de pacificação, todas essas coisas foram se desgastando um pouco, né? E esse foi um evento que quebraram a estátua do Michael Jackson. E eu estava nesse dia também fazendo pesquisa, e eu pude perceber que o evento de concerto da estátua pode ser muito descrito como uma situação social nos termos da escola de Manchester, em que diferentes pessoas com diferentes interesses estão ao redor da estátua e esse dia foi bem interessante, assim. Então eu diria que a gente pode ver nessas duas imagens, artistas que se deslocaram para lá em busca de reconhecimento. Na foto de baixo é o secretário de turismo do estado, o Nilo Félix. Então políticos em busca de reputação também, jornalistas que tiraram essas fotos, estão na primeira foto ali atrás, em busca de material de trabalho. Naquele dia eu também vi empreendedores da favela que estavam lá pela oportunidade de um acontecimento turístico, tanto para levar turistas para esse momento único, quanto para tentar conversar com o secretário, tentar barganhar alguma coisa também. E também moradores que fizeram um pequeno protesto ali relacionado a esse concerto da estátua, porque naquele momento eles questionavam por que a manutenção de uma estátua turística seria mais importante do que consertar estruturas de falta de água, que estava faltando água na favela, que não tinha eletricidade, o esgoto precarizado. Então, por que é mais importante consertar uma estátua e investir nisso do que em outras coisas relacionadas à qualidade de vida das pessoas? E, por fim, eu diria também que eu estava lá, né, um pesquisador em busca de informações de pesquisa, de material de pesquisa. Então, é importante pensar de todas essas pessoas que estão circulando em busca de motivações diferentes. E, por fim, a gente tem essa imagem que circulou bastante, que para mim, é bem interessante para pensar, e aí é um terceiro momento, né? Que é um acúmulo de representações sobre o turismo em favelas e a pacificação. Essa imagem me chama muito a atenção porque nesse momento, que já em 2018 fizeram 10 anos da pacificação, né? E aí já tinha passado os Jogos Olímpicos, já tinha passado a Copa do Mundo, a situação do Rio de Janeiro já estava um pouco mais complicada, e uma pessoa me falou, eu acho que agora as coisas vão voltar a ser como eram antes. Mas como que a gente pode falar que as coisas voltaram a ser como eram antes se a gente tem uma imagem dessa, uma estátua turística com um fuzil, que é uma sobreposição de temporalidades, né? Então, antes de avançar, eu vou passar vou passar um trecho de um vídeo para vocês, que é uma reportagem da época desse ano, né, sobre esse acontecimento.
Um fuzil foi pendurado na estátua do Michael Jackson, meu amiguinho. Abusando. Lembra que o Michael Jackson veio no Brasil para gravar um clipe, foi lá na Rocinha e tal. Aí tem uma imagem muito legal, uma estátua, uma homenagem a ele, né, quando foi visitar a comunidade. E agora, isso acaba virando mais um símbolo, cara, da violência no Rio de Janeiro, o que é muito prejudicial, principalmente para o turismo. A fotografia de uma estátua do cantor Michael Jackson instalada no Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro, mostra o astro pop com um fuzil. A polícia fez buscas para tentar prender os suspeitos de terem pendurado a arma no monumento. Seriam integrantes da quadrilha do traficante Marco Polo Lima dos Santos, preso no mês passado. A escultura em bronze foi instalada em 2010 numa laje, no alto da comunidade em Botafogo, na zona sul do Rio, onde o artista gravou um clipe nos anos 90. O Morro Dona Marta foi o primeiro a receber uma unidade de polícia pacificadora no estado em dezembro de 2008. Era considerado um modelo para a pacificação das comunidades. Mas a falência dos cofres públicos enfraqueceu essa política de segurança. Os traficantes voltaram a ostentar armas nos morros, onde as UPPs estão instaladas. Agora os tiroteios são frequentes. Os policiais viraram alvos do crime organizado. E os moradores temem pelo pior. Dentro da favela, então, o poder é quem está lá dentro, entendeu? Aí as crianças que sofrem também, entendeu? O PP é um projeto falido. Isso é um exemplo. Essa foto de um ícone da música mundial com um fuzil pendurado no pescoço. Então, eu queria que a gente pensasse um pouco agora sobre os dois vídeos que a gente assistiu, né? E a percepção que a gente tem a partir tanto do que as pessoas estão falando, quanto do que é comunicado a partir da circulação desses vídeos também, né? Esse, para mim, é totalmente o pulo do gato para pensar a partir da estátua, né? Que é pensar um pouco isso, Guilherme, é muito isso. Na verdade, eu tive que lidar bastante com isso, dessa confusão entre falar de Michael Jackson e falar da estátua, né? Por isso que eu falei no começo que os escândalos de pedofilia, da vida pessoal dele e tal, nesse caso, para essa análise, não cabem tanto, porque não é tanto sobre isso, né? O pessoal que está visitando lá não está muito pensando nisso e não motiva muito o que circula ao redor da estátua, mas é muito mais sobre... E aí o gancho para a aula, né? Que é um projeto de cidade, né? Um planejamento urbano e esse marco simbólico que comunica uma temporalidade, um projeto, um momento, né? Então, agora um pouco entrando nos aspectos mais metodológicos, né? Que é observar imagens da estátua nos ajuda a recuperar uma cronologia de contextos da favela. E eu perguntaria, né? Por que isso acontece e como operacionalizar isso enquanto método? Não sei se você tiver a oportunidade de acompanhar a SP Mobilities, que foi um evento que aconteceu nas últimas 2 semanas, relacionado a esses estudos de mobilidade, e em muitas aulas a gente a temática do evento era debater metodologias, né? E agora um pouco também respondendo o que o Guilherme falou, né? Que é como que a gente constrói um objeto de análise a partir das mobilidades. E aí tem uma coisa chamada etnografia móvel, que é perseguir o que está se movendo e o que não está se movendo ao entorno de algo, alguma coisa, algum território, alguma situação. Então, a própria Bianca, que perseguiu bastante a metáfora da favela turística, né? Então, no meu caso, foi um pouco perseguir mobilidades e imobilidades ao redor da estátua e tentando reconstruindo os nexos que compõem redes que são multiescalares, né? Entre corpos, representações, imagens, políticas, poderes. E eu diria, agora, isso não está no texto, estava pensando isso um pouco mais recentemente, que é possibilitado tanto pela observação a partir do digital, então a partir do computador, de ver notícias e ver o que está sendo divulgado e o que está chegando em outras pessoas a partir das telas sobre determinada coisa, mas principalmente pela observação participante e presencial na favela. Então, o que eu fazia era, quando tinham acontecimentos relacionados à estátua, e eu sabia que esses acontecimentos poderiam causar determinadas impressões ou perspectivas, eu perguntava para as pessoas, nossa, você viu a coisa do fuzil? Nossa, você viu que quebrou o óculos? Você viu aquele dia que o cara foi consertar? Então, eu estava um pouco perguntando para as pessoas qual tinha sido o impacto dessas outras circulações ao redor de uma coisa que estava fixa ali, sabe?
E eu gosto de separar também alguns outros momentos que são bastante determinantes para a gente pensar que circulações em torno e a partir da estátua comunicam talvez mais do que a própria materialidade da estátua, né? Então, comunicam sobre o espaço urbano ao redor dela, sendo a favela ou uma política de segurança pública, ou mesmo, numa perspectiva mais abstrata, um projeto de cidade. E por isso, notícias relacionadas à estátua passam a ser indicativas sobre aspectos do planejamento público e urbano da cidade. Eu queria ler só um trecho dessa reportagem que saiu no Globo, um pouco antes das Olimpíadas de 2016. Bem que Michael Jackson foi alertado por uma voz feminina no início do famoso clipe They Don't Care About Us, com o morro da Ana Marta ao fundo. Michael, eles não ligam pra gente. O cantor passou apenas 6 horas na comunidade para gravar o clipe, mas sua imagem permanece ali para sempre. O símbolo é a estátua do ídolo na laje que ganhou fama internacional. Às vésperas do 20º aniversário da ilustre visita, a peça, seriamente danificada, foi removida para uma fundição em Vicente de Carvalho, que é um bairro na zona norte do Rio de Janeiro. O reparo depende da ajuda de órgãos públicos ou de empresas. Para os moradores, a escultura da favela merece a mesma atenção das que estão no asfalto, como as de Drummond e Caymmi, na praia de Copacabana. Ou seja, a estátua passa a indicar na própria cena pública desigualdades socioespaciais relacionadas à favela, né? Então, por que essa estátua agora está abandonada e não está nem ela está sendo consertada, enquanto toda hora roubam os óculos da estátua do Drummond em Copacabana e está sempre sendo consertada? E é importante falar que alguma coisa muito semelhante aconteceu no teleférico do Alemão também, que parou de funcionar. E nesse ano, durante a pandemia, a gente teve algumas lideranças locais indo lá nas instalações do teleférico mostrar como é que aquilo, denunciar, né? Como é que aquilo estava sendo sucateado e como que isso era indicativo de um projeto político, na verdade, né? Então, a representação dessa favela pacificada vinha mudando a partir de contextos de violência, como o próprio assassinato do pedreiro Amarildo em 2013. Toda aquela coisa do Cadê o Amarildo, que foi super, pelo menos no Rio de Janeiro, a gente gritou bastante isso, porque foi uma coisa absurda, né? De que o sumiço dele e toda a repercussão pública relacionada a isso, também todos os questionamentos relacionados a isso. Então, nesse contexto, para além de um imaginário sobre uma cidade mais segura, uma sobreposição entre turismo e violência, a gente passa então, quando a gente passa a olhar a estátua, a gente deixa de ter essa percepção de um imaginário de uma cidade mais segura e esse policial, essa favela que tem um policial e também é turística, passa a ser relacionada a uma outra imagem de cidade. Na verdade, é a cidade que coloca um fuzil, é a cidade que, nossa, agora talvez não seja mais tão seguro assim visitar uma favela, né? E a imagem da pacificação se esgota ainda mais, e por isso que eu coloquei essa imagem aí, depois da notícia de que um policial foi baleado durante um tiroteio nesse mesmo lugar onde fica a estátua. E isso também faz lembrar de que por que a morte da turista na Rocinha repercutia mais? Por que a morte desse policial, quer dizer, acho que ele não faleceu, mas por que ele ter sido baleado nesse lugar justamente foi uma notícia que circulou bastante. Agora, caminhando já para o argumento central do texto, e aí entrando um pouco no trabalho do antropólogo indiano Arjun Appadurai, eu diria que o significado das coisas, quer dizer, o Appadurai fala isso, o significado das coisas não está necessariamente inserido nas formas, mas nos usos, disputas e significados que são produzidos a partir delas e também em seu entorno. E aqui eu leio um trecho. O antropólogo Arjun Appadurai, em 86, advertiu que não devemos assumir uma interrupção na chamada biografia social das coisas, enquanto houver permanência nas condições, contextos e circunstâncias sob as quais objetos circulam e são trocados, o que ele chamou de regimes de valor. Nesse sentido, apesar de desvalorizações ao caráter de mercadoria, a chamada biografia das coisas pode ser associada à viabilidade de novas trajetórias sociais e culturais, porque a vida social dos objetos subsiste conforme sua trajetória de usos, disputas e significados for socialmente reconfigurada entre contextos econômicos, políticos e culturais. E aí eu digo que podemos analisar uma vida social da estátua do Michael Jackson a partir da intensidade das mobilidades e das imobilidades em torno e a partir dela. Então, nessas imagens, eu tenho um pouco
tentou tratar um pouco sobre isso, de que por que a estátua, apesar de um esgotamento do turismo na favela de Santa Marta e nas favelas do Rio de Janeiro, a estátua permanece sendo pertinente. Então, no dia 4 no dia 14 de julho, aconteceu a circulação dessa imagem do fuzil. E aí, 3 dias depois, passou a circular uma outra imagem, e passou a circular um pouco menos, dessa estátua com um boné da polícia. Então, aí já estavam tentando comunicar um pouco quem que determina as imagens sobre esse território, quem que está dominando esse território, quem está produzindo esse ordenamento desse território. Então, se o fuzil é associado ao tráfico, o boné da polícia é associado a essa disputa relacionada a um território e aos marcos simbólicos que identificam esse território também. E em 2018, produziram também essa imagem, né, do Michael Jackson com a camisa do Brasil e essa bandeira do Brasil atrás, porque nesse momento estava acontecendo a Copa do Mundo de 2018. Então, 4 anos depois, a gente ainda percebe que identificações relacionadas ao contexto que essa estátua foi produzida, né? Porque a gente não pode esquecer que ela é um dos principais marcos simbólicos da cidade do Rio de Janeiro para o contexto dos chamados mega-eventos, né? Então, configurações urbanas relacionadas à biografia da estátua permitem a delimitação de momentos distintos relacionados ao programa das UPPs. E sua trajetória acumula momentos relativos aos diferentes regimes de valor em que circulações são determinadas pela cronologia de uma política de segurança pública pertencente a um projeto mais amplo de cidade. E aí, por fim, eu troco essa imagem para vocês, para repetir um pouco que observar a estátua do Michael Jackson nos ajuda a recuperar uma cronologia de contextos e situações no espaço da favela. E aqui eu leio um trecho. Compreender que objetos, bens materiais e mercadorias sejam possuidores de uma vida social nos ajuda a perceber que, para além de pessoas, as coisas ou estátuas podem ser pensadas a partir de uma história biográfica. Refletindo a partir de materialidades em uma realidade social determinada por políticas e sistemas de mobilidades, a biografia social das coisas pode ser estabelecida pelas circulações que se constituem em torno e a partir delas mesmas, determinando suas trajetórias em contextos econômicos, políticos e sociais no espaço urbano. O valor, que é uma ideia cara para a noção de regime de valor, é produzido pelas circulações, e a vida social da estátua subsiste enquanto recursos de mobilidade forem inventados, disputados e projetados ao seu redor. E aí, um pouco como uma comprovação do argumento, a gente vê essa imagem, a gente sabe de qual é o contexto que se trata, né? E o mais interessante dessa imagem também é que essa pessoa que está fazendo essa ação comunitária de sanitização, de limpeza durante a pandemia na favela, é o guia de turismo que estava naquela foto de 2010. Então, como que essas coisas se atualizam e as pessoas que circulam mais ou menos ao redor da estátua também vão se reinventando, né? Então, o guia de turismo que ia para lá para fazer fotos com turistas agora se tornou uma das principais lideranças comunitárias nessa favela durante a pandemia, tentando circular pelas ruas, mas diferente de quando ele circulava carregando pessoas para contar um pouco sobre a história da favela, agora ele circula pelas ruas de lá tentando garantir um pouco de segurança para essas pessoas para circularem com o menor risco de contaminação. E, ao mesmo tempo, se jornalistas antes iam nessa favela para tirar fotos relacionadas ao turismo ou então a algum tipo de esgotamento de uma política de segurança pública, agora eles vão também para fazer uma fotografia relacionada a um marco simbólico da cidade e como que esse marco simbólico representa um período histórico determinado, né? Que 2020 foi bem o começo da pandemia, né? Então, eu acho que é um pouco isso que, em termos de argumento, que a estátua vai sendo reinventada, essas circulações essas imagens e notícias e o que circula a partir ao redor da estátua vai sendo reinventado. E enquanto isso for acontecendo, enquanto houverem imobilidades ao redor da estátua, ela se torna pertinente em termos de análise e como uma unidade de análise mesmo. E é isso, eu queria só agradecer a vocês, espero que vocês tenham gostado de ler o texto, que tenha provocado, não sei, inspirações ou questionamentos para vocês, e dizer que eu estou bastante aberto aqui para ouvir o que vocês acharam e tentar responder qualquer coisa relacionada à minha apresentação. Obrigado, gente. Poxa, maravilhosa a apresentação, assim, extremamente
didático, extremamente válido assim para os interesses do curso, para as questões dessa aula. Seria legal se o Francisco aparecesse aqui com a gente, compartilhasse a tela, se possível. E antes da gente abrir as questões, né? Não sei se alguém gostaria de falar, eu não quero me antecipar e colocar as questões, eu tenho algumas questões, mas eu não sei se você quer falar alguma coisa, Francisco, antes da gente abrir para o pessoal fazer pergunta. Primeiro, parabenizar o poema, muito interessante. E realmente estava pensando assim na força que foi seguir essa estátua, né, durante todo o tempo. E eu tenho, pensando eu acho que é uma boa expressão, talvez, das ideias do Appadurai, né, a respeito da materialidade vista numa dimensão de movimento, que eu acho que esse estudo exemplifica. E eu fiquei assim, impressionado com tem ali uma série de intervenções, né, naquele lugar. E, de certa forma, ele foi instaurado por um projeto político, né, de construir uma noção de uma favela pacificada, de uma presença de uma inclusão, né, de certa forma, né, porque isso eu gostaria de perguntar, talvez, para você sobre esse momento de instauração, que depois da estátua, né, e que depois você historiciza bem posteriormente, né, mas ali eu acho interessante algumas questões, assim. Primeiro, se tem alguma informação sobre o próprio escultor, ou como é que foram as negociações assim, para pensar e construir esse lugar, se faz parte daquele programa do desenvolvimento do turismo na favela, tem quem são os atores ali que participaram, né, além do escultor e do poder público, mas enfim. E a própria bom, tem um evento desse astro pop, né, internacional, né, mas me chama a atenção que a favela vai dialogar com o mundo com a figura de um astro pop que passou, inclusive, por um processo, é uma expressão de um processo bem ambíguo, né, muito ambíguo, mas de branqueamento, né? Então, você vendo o clipe aquele clipe é muito interessante, né? Porque você vê vários corpos negros junto com aquela figura, né? Que é o Michael Jackson, né? Um excelente artista, né? Mas com aquela perspectiva, né? De um branqueamento, mas ao mesmo tempo reivindicando a visibilidade daqueles outros corpos negros que aparecem ali através do Olodum, né? Tem uma dimensão interessante assim, para pensar nesse momento da instauração mesmo, né? De quando ela se materializa, né? Quando ela se objetifica ali, e que depois vai partir. Aí ela quer dizer, tem aquele momento de instauração que dá uma visibilidade imensa, né, e ela passa a ser um eixo mesmo, um foco, uma possibilidade discursiva e narrativa para outras utilizações, né? Mas ali
era mais uma questão mesmo sobre a instauração mesmo, né? As escolhas estéticas e tudo, né? O que estava sendo anunciado ali, né? Com essa escolha, com esse personagem, também tem o Romero Brito. Você falou um pouco sobre, são todos globalizados, né? Todos globalizados, né? E quer dizer, é uma forma de apresentação, né, da favela. De apresentação, de incorporação da favela a uma lógica globalizada, né? E com indícios, né, pela escolha estética de relações de poder bem estabelecidas, né? E que é interessante como isso vai se transformando com a vida da estátua, né? Quando ela deixa de ser o foco da política pública, né? Mas ela permanece, né? E aí é um outro ponto só que eu gostaria de trabalhar. A gente falou um pouco aqui sobre vida e morte dos lugares na aula passada, e aí a gente trabalhou um pouco com isso, com essa vida para além do que é planejado aqui, mais especificamente sobre um bairro industrial aqui de Pelotas que foi reapropriado em termos de paisagem, cenário, por outros âmbitos, né, de vida e de sociabilidade, né, e que foi retrabalhado esteticamente, inclusive, né, em função disso. E aí me lembrou muito essa permanência também da estátua, que, para além do projeto, né, ela se consolida como algo que sai do controle do próprio projeto e restabelece outras possibilidades de expressividade, de comunicação mesmo, né, que está presente ali. Então, basicamente, era pensar sobre esse momento mesmo da instauração, né, e pensar sobre a vida e morte dos objetos, né, enfim, é isso. Eu acho que é interessante, talvez, Apoena, a gente fazer um pequeno bloco, né, de questões antes de passar a palavra para você, porque aí fica mais fácil para você responder, né? Às vezes as pessoas, inclusive, as perguntas podem coincidir, né, em certos aspectos, aí fica mais tranquilo, né? Eu tenho algumas considerações também, assim, eu achei sua exposição absolutamente didática, não poderia ser melhor, assim, eu achei extremamente instigante, assim, não só eu, né, pelos comentários, você vê que agradou absolutamente a turma inteira, né? Tem algumas perguntas aqui das meninas, eu vou ler daqui a pouquinho, mas eu primeiro gostaria de fazer algumas colocações, né? Eu acho que uma primeira colocação importante, né, importante inclusive em termos do nosso curso, é que a gente vem pensando, Apoena, numa dimensão, né? A gente tem pensado muito sobre como encarar a dimensão territorial, né, da perspectiva socioantropológica, digamos, né, da perspectiva etnográfica, né? E um dos autores que a gente leu recentemente, né, o Renato Miguel do Carmo, um autor português muito interessante, que também vem trabalhando com essa questão das mobilidades, né? Ele trabalha com a ideia de espaço compósito, né? Tentando entender, né, que o espaço não é uma mera composição linear, né, a diferentes escalas, né, global e local, centro e periferia, né? Mas o espaço, nessa concepção, né, como um espaço compósito, seria uma espécie de uma zona enrugada, né, tanto pelas associações, quanto pelas colisões, né, do encontro entre diferentes escalas, né, que se estabelecem nesse espaço, né. E você, no teu texto, né, uma categoria que você usa, eu acho que é uma categoria, você me corrija se estiver errado, mas eu tenho praticamente certeza, uma categoria Foucaultiana, que é a ideia de espaço heterotópico, né? Você trabalha com a ideia de heterotopia, que me parece que é muito próxima da ideia de espaço compósito do Renato Miguel do Carmo, né? Essa ideia de pensar o território como um campo de força,
não exatamente como uma zona linear, enfim, que é igual para todo mundo, mas o espaço, ele é um produto social, ele é produzido pelo choque entre essas mobilidades, né? Então, eu queria te pedir para falar um pouco sobre esse aspecto da tua pesquisa, que me parece muito interessante em termos das questões que a gente tem discutido no curso, né? Uma outra questão, né, eu queria muito entender como é que você negociou os termos da sua presença no campo. Como é que efetivamente se deu a etnografia, né? O que você conversou? Como é que funcionava isso? Porque outra discussão que a gente teve recentemente tem a ver com isso, né? Como que a gente tem que entrar no campo muitas vezes, né? Como que a gente tem que organizar nossa posicionalidade, digamos, né? De acordo com o ator com o qual a gente está interagindo, com o contexto no qual a gente está interagindo. A nossa presença no campo, ela nunca se estabiliza totalmente, né? Por isso que fazer pesquisa de campo é tão desafiador e, de uma certa maneira, também desconfortável, né? Quem espera que fazer campo seja uma coisa confortável, você vai lá numa rede e fica lá observando, né? Enfim, está no caminho errado, porque de fato não é, né? E um terceiro e último aspecto que eu queria trazer para você, que é uma dúvida que eu tenho, uma questão muito, muito importante para mim, mas é uma questão muito importante para pessoas que estão aqui, né, na nossa lista, alguns alunos, algumas alunas, né? Pensei aqui no caso da Maria Luísa, que está trabalhando com prisões, né? Eu estou pensando aqui em termos do rendimento analítico da categoria ancoradouro, né, que é uma categoria cara para a tua pesquisa, mas é uma categoria que eu tenho visto muito acionada em estudos que se referem a questões turísticas, né? Eu estou pensando assim em termos de exemplos, né, de ancoradouros que não compõem esse cenário turístico. Estou pensando numa prisão, por exemplo, né? A gente pode tomar uma prisão, uma cadeia, como no caso da Maria Luísa, como um ancoradouro, né? Um campo de refugiados, quer dizer, como é que a gente pode pensar o rendimento analítico dessa categoria também fora dos trabalhos que são especificamente alinhados dentro dessa discussão turística. E eu fiquei pensando, aí não tem nada a ver com questões, essas são as 3 questões que para mim eu queria muito te ouvir falar um pouco sobre elas, né? Eu fiquei muito pensando na estátua do Borba Gato, cara, em São Paulo, sabe? Porque acontece uma coisa muito parecida com essa aqui, né? No Rio Grande do Sul também, né? Tiveram muitas estátuas que foram recentemente, enfim, tomadas como alvo de protestos, enfim, as estátuas, elas meio que organizam, né, uma série de tensões, né, que de fato circulam em torno delas, né? Então a do Borba Gato não foi só agora nesse episódio, né, que ela foi tomada como alvo, né? Dessas como objeto no qual se expressa essas tensões, né, que acontecem em São Paulo. Ela recorrentemente é tomada dessa forma, né? Então eu só queria trazer essas 3 questões, né? Eu sei que são longas e aí você não precisa responder a todas, eu só queria trazer porque eu acho que é importante para a turma pensar. Eu vou ler aqui as questões que as pessoas escreveram no chat, tá? Para todo mundo ouvir, e depois tem alguém com a mão levantada que eu não vi quem é. Amanda, tá? Então deixa eu só ler aqui, eu passo a palavra para Amanda, e depois da Amanda acho que a gente pode passar a palavra para a Poena, porque já é bastante coisa. A Sandra escreveu, no cotidiano, como é a relação dos moradores com a estátua? Quais os sentimentos em relação a ela? A Maria Luísa complementou, minha pergunta coincide com a da Sandra no sentido de qual o sentimento dos moradores da favela com relação a todo esse processo midiático com relação à estátua e às condições de habitação desse território. Bom, a Lu Juliana elogiou, né, importante essa questão, o pacto etnográfico. Enfim, o Rony escreveu, eu gostei muito de uma observação central que você trouxe a partir do Apadurai, o que me fez lembrar muito sobre o que se entende dentro do campo da museologia enquanto fato museal, a estreita relação do homem, objeto e cenário. Como que foi observar essas dinâmicas que estão além desse território da imobilidade, né? Foi no decorrer da pesquisa ou já havia a intenção de abarcar essas tantas outras problemáticas sociais, né? Eu acho que ele está querendo saber se você, a prioristicamente, já tinha esse desenho da pesquisa antes de ir a campo ou se isso se deu no processo, né? Amanda, pode fazer sua colocação, então, e na sequência a gente passa para o Apoena. Interessante. E me suscitou uma lembrança quando tu falou do Borba Gato e e da questão da mobilidade e mobilidade
eu tô morando em Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul, por causa da pandemia. E Passo Fundo, não sei se o nome lembra vocês alguma coisa, mas é a cidade que teve notícias recentemente por ter tentado erguer a primeira estátua em homenagem ao Bolsonaro. E era uma estátua que ela é uma estátua que não foi uma iniciativa privada. Então, é um senhor que ele já ergueu outras estátuas na cidade e se percebe nisso dele de criar uma narrativa própria da fala aqui. Então, ele faz encenações. Quem é do Rio Grande do Sul sabe o que é a Batalha do Pulador e da Revolução Farroupilha. Então, ele faz encenações da Revolução Farroupilha. E quem tem grana para encenar certas coisas e criar estátuas, sabe de que lado ele está valorizando em todas essas iniciativas. Tanto criando estado... É a mesma coisa do Borba Gato, do Bento Gonçalves, de setembro. E por ser uma iniciativa privada e por ter envolvido tanto burburinho, tanta polêmica, quando usaram lá no 7 de setembro, em um lugar Tá dando uma travadinha, né, mano? Opa! Desculpa. Com máscara, com o fuzil, as pessoas têm muito medo do que vai ser feito num espaço público com a estátua do Bolsonaro. Então, eles pegaram a estátua do Bolsonaro, já que ela não vai ser exposta em público, e deram uma volta com a estátua pela cidade para mostrar ela para os apoiadores e esconderam ela novamente no espaço que ela foi feita, que é uma estátua, assim como as outras estátuas feitas por uma opção estética aqui da cidade, e todas essas estátuas são feitas de sucata. Então, pedacinhos de sucata, que é muito simbólico também, montam essa estátua enorme das figuras que vão ser homenageadas na cidade. Então, é um Bolsonaro gigantesco, feito de sucata, passeando pela cidade para ser seguido pelos apoiadores do Bolsonaro no 7 de setembro. Então, eu achei muito legal a questão da mobilidade e da questão simbólica do Bolsonaro de sucata da cidade de Passo Fundo, que monta essa narrativa das elites daqui, né? Tanto do 20 de setembro, que é da Revolução Farroupilha, quanto da questão nacional também. Era esse o meu apontamento para lançar a questão também para a aula. Impressionante. Porque esse relato, imaginar o Bolsonaro de sucata num desfile pela cidade, não é brincadeira não, você é louco. Não tem foto, Amanda? Pelo amor de Deus. Tem sim, porque inclusive a mídia da região ela é muito alinhada a essa elite da cidade. Então, a passeata do 7 de setembro foi muito aplaudida por todo mundo. Então, eu vou encontrar as imagens e vou disponibilizar no fórum para vocês. Vou ficar traumatizado depois de eu ver essas imagens aí. Mas eu acho que a gente pode passar pro Apoena, né? Assim, eu acho que uma questão legal também que você falou sobre a situação também foi muito interessante. Depois a gente volta nisso, mas eu acho que é legal que você reaja aí, então, às questões que foram colocadas, Apoena, e depois, se tiver tempo, a gente faz um segundo bloquinho, tá bom? Vai lá. Bem, eu queria começar dizendo que não tem nada mais apropriado do que fazer a estátua do Bolsonaro de lixo, né? Nada, é isso aí. Acho que foi um inconsciente isso, não é possível. Eu separei duas imagens aqui que eu queria compartilhar rapidinho para responder o Francisco. Vou botar aqui, tá? E é isso, não dá para falar tanto dessa estátua sem suporte de imagem, né? E que é uma das coisas interessantes desse estudo também. Primeiro é só porque essa imagem é uma imagem, vocês estão vendo já? Uma imagem muito impactante, né? Do momento da gravação do clipe, né?
e de como que... É isso, eu acho que tem uma dimensão do racismo mesmo, que é muito presente, tanto em relação à turistificação de favelas, quanto aos estudos de favela de uma forma geral mesmo, né? E eu acho que a gente está vivendo um momento bem interessante relacionado à visibilização desses debates, nesses estudos, nos estudos urbanos também, né? Então, eu acho que... É porque eu submeti esse artigo no meio do ano passado, mas eu pretendo, após o parecer, incluir, pelo menos, algum debate relacionado a isso, porque não dá para faltar mesmo, né? E o quanto que, na verdade, essa imagem vai se atualizando ao longo do tempo mesmo, né? De como que uma presença determina quem é o enfoque das atenções e quem não é, né? E por isso que eu falei aquilo no começo da minha apresentação também, relacionada ao apagamento branco, alguma coisa assim, né? De que o lugar onde fica a estátua era um lugar central na favela. Quem estuda a favela sabe que as favelas têm lugares que têm nomes e são determinantes para o cotidiano dessas pessoas e tal. Então, por mais que, aí já respondendo uma outra pergunta, as perspectivas locais sobre a estátua de forma mais ampla não são tão críticas assim como relacionadas ao turismo em favela mesmo, né? Eu acho que o pessoal da Zona Sul e da classe média do Rio de Janeiro está muito mais incomodado com o turismo em favela do que as pessoas que moram na favela. Acho que o maior problema é quando tem um turismo que é mais desrespeitoso, quando as pessoas fotografam dentro da casa das pessoas, ou fotografam crianças e tal. Mas quando começou a ter mais o movimento do turismo de base comunitária, acho que houve um momento mais pedagógico relacionado a esse comportamento dos turistas também. Então, isso se tornou um problema um pouco menor, né? Então, todo o tour que eu acompanhei foi bastante pautado por, olha, gente, não fica tirando foto o tempo todo, respeitem as pessoas, a gente está aqui para visitar um lugar que é a casa das pessoas, etc. Então, tem uma pedagogia do turismo mesmo. E aí, um pouco falando sobre as questões de produção da estátua, coloquei esse outro slide aqui, que é o dono, o autor. O nome dele é Ike Horst-Hasch, eu posso escrever o nome dele aí depois. Mas ele permanece como um interlocutor um pouco da estátua, né? Sempre que estavam acontecendo essas coisas relacionadas à estátua, alguém ia perguntar a opinião dele, ia pedir a opinião dele, e ele ficava um pouco no sentido de mediação relacionada, não de mediação, mas um pouco de tradução, né, desse momento urbano a partir de um lugar um pouco mais senso comum, sabe? Então não é nem uma autoridade, nem alguém da mídia, é um pouco o lugar do morador da cidade mais próximo da estátua, né? Um interlocutor mais próximo da estátua. E acho que é importante também, em termos da produção da estátua, dos investimentos, etc., pensar que o Rio Top Tour, que é o programa que a estátua foi inaugurada no âmbito dele, a ideia do Rio Top Tour era ser expandido para outras favelas, né? Não era ser só porque, assim, é uma política pública de turismo em favela e de turismo de base comunitária, então teve bastante investimento financeiro mesmo. Mas o projeto foi interrompido meio que pelo caminho, assim, por algumas questões de coalizão política, de quem estava na Secretaria de Turismo e quem estava em qual secretaria. Então, a própria pacificação também teve essas transições, né? A política de pacificação passou para o PP Social, né? Passou de uma secretaria para o Instituto Pereira Passos. Então, todo esse braço mais social relacionado à pacificação era bastante provisório, eu diria. Mas eu acho importante chamar a atenção que a estátua do Michael Jackson é tão marcante que, se a gente assistiu o documentário relacionado à pesquisa da professora Bianca Freire Medeiros, Em Busca de um Lugar Comum, em algum momento os cinegrafistas estão gravando um tour na Cidade de Deus, que estão pensando qual o potencial turístico dali, né? E, de fato, nunca teve muito potencial turístico, principalmente porque não dá para ver o mar, né? E é uma favela bem fora de mão dentro da geografia do Rio de Janeiro. Mas, em algum momento, o cara fala, não, a gente podia fazer uma estátua do Barack Obama aqui, porque ele veio aqui, né? Então, imagina que marco simbólico que seria esse, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos numa favela do Rio de Janeiro. Então, como que essa estátua também é um pouco inspiradora relacionada a outras possibilidades, né? E um pouco o que você comentou também, Francisco, relacionado ao mosaico do Romero Brito, eu diria que, apesar dele ser de ser um mosaico menos interativo, ele é tão importante para determinar o potencial turístico daquele lugar quanto a estátua. Então, naquele primeiro vídeo que eu mostrei para vocês,
aquela turista está muito emocionada, abraça a estátua, mas ela também fica alguns momentos ali naquele mosaico, né? Porque também é isso, comunica essa globalização, né? Um artista brasileiro que não mora no Brasil, mas que representa o Brasil em algum sentido, né? Então, todos esses elementos um pouco genéricos relacionados ao Brasil, né? Então, do mesmo modo que não é à toa que o jornalista erra o nome da favela quando ele vai falar da estátua, e ele fala um pouco rindo também, é que representa uma favela no Rio de Janeiro. Então, é isso. Então, talvez se a gente perguntar para o Romero Brito onde está o mosaico dele, qual que é o nome da favela, talvez ele tenha que pensar um pouquinho antes de responder, porque é mais importante ser uma favela do que a favela especificamente, né? Vou responder um pouco essas perguntas relacionadas a responder de maneira mais completa, né? Relacionada a o que a estátua, qual é a relação dos moradores com a estátua. Então, eu acho que é como responder qual é a relação dos moradores com o turismo, né? Então, a partir do momento que o turista está incomodando em algum sentido, então tem muito turista na favela, então está impedindo a circulação nas vias, alguma coisa nesse sentido, aí vira um problema. Então, quando é aquela relação que estão consertando, do que significa, né? Estão consertando essa estátua, mas não estão consertando as coisas o meu abastecimento de água, isso é um problema, né? Mas é um problema mais relacionado a um projeto de cidade, ao turismo, do que de fato a estátua. Eu nunca ouvi ninguém falando que preferia que não tivesse aquela estátua ali na favela. Não ouvi mesmo, assim. Então, muito pelo contrário, na verdade. As narrativas relacionadas ao turismo e essa estátua do Michael Jackson, eu acho que já estavam um pouco presentes antes. O meu campo começou em 2015, né? Mas acho que já estavam um pouco presentes antes. Mas no momento da pandemia, a gente viu muitas pessoas falando: a gente está vendo a pandemia aqui e, mais uma vez, ninguém vai fazer nada relacionado às favelas, não vai ter nenhuma política de assistência para a gente, alguma política de garantia de direitos sociais. Então, o Michael Jackson estava certo, né? Eles não se importam com a gente. Então, é muito um dispositivo de denúncia, assim, volta bastante essa narrativa de que é uma narrativa um pouco legitimada por um americano também, né? Por esse americano branco que veio ali, deu visibilidade para isso. Então, a gente acaba sempre voltando um pouco para 96, né? Que foi muito tempo atrás. As pessoas falam: nossa, a gente ainda tá igual a 96, eles ainda não ligam pra gente, sabe? Então, é um pouco, acho que o que mais aparece relacionado, assim, de cotidiano, relacionado à estátua e à visita do Michael Jackson, é isso, assim. Eu escuto muito mais isso, as pessoas acionando a estátua e essa visita como um dispositivo de denúncia, do que como uma contrariedade relacionada a isso. E para responder, antes de entrar nas coisas que o Guilherme colocou, que são um pouquinho mais complicadas, respondendo à pergunta relacionada à coisa do fato museal, foi no decorrer da pesquisa eu já vi a intenção de abarcar essas tantas outras problemáticas sociais. Eu diria que é muita coisa das mobilidades, na verdade. Acho que quando a gente pesquisa a partir de tentar observar o que está se movendo, chega um ponto que a gente fala: nossa, quanta coisa está se movendo agora, o que eu faço com isso, né? Porque é isso, assim como eu não daria conta nem no artigo, nem na minha dissertação de colocar, por exemplo, essa notícia que está compartilhada com vocês, que é o autor da estátua, as interações dele relacionadas à estátua, é muita coisa que precisa ficar de fora, né? Então tem um pouco uma seleção também dos relevos que você quer dar para a pesquisa, de quais são as coisas que você considera mais ou menos importantes. O meu interesse de pesquisa era um pouco pensar como está o turismo na favela Santa Marta nesse período de 10 anos de pacificação, sabe? Agora que a pacificação está um pouco acabando. E aí a estátua surgiu para mim como uma unidade analítica que me ajuda a comunicar sobre isso, né? Mas, ao mesmo tempo, na minha dissertação, eu comecei a falar sobre mensagens de celular relacionadas à violência policial, como as pessoas trocam mensagem pelo celular durante um tiroteio. Então, é isso. Quando você entra e começa a navegar por essa perspectiva das mobilidades, o que eu falei no começo é muito produtivo, porque permite você ser muito criativo com relação à pesquisa, né? Porque por a gente ter essa perspectiva mais processual, as coisas não param de acontecer. Então, foi um pouco tipo, eu preciso parar a minha pesquisa em algum momento aqui, porque continua acontecendo. Então, essa foto do Michael Jackson com a máscara não está na minha dissertação, mas quando eu fui escrever o artigo, eu falei: mas como que eu não coloco isso? Porque se isso ajuda a comunicar sobre aquela coisa que eu estava falando ali. Então, acho que toda essa coisa das mobilidades, a gente não precisar congelar um fenômeno social no tempo, permite que a gente continue pensando sobre esse fenômeno e como esses movimentos vão se atualizando em algum sentido, né?
Mas aí, só interrompendo um pouquinho, aí entra aquela questão, né? Onde é que cortar, né? Quando cortar a rede, né? Que é aquela questão da Strater, né? Quando é que a gente corta? Como fazer essa escolha, né? Enfim, só uma provocação que não quis perder a oportunidade. Não, um pouco a pergunta da coisa do campo também, né? De como é que eu fui negociando minha presença no campo. Eu era um jovem estudante de graduação, muito interessado no trabalho da Bianca, e daí na verdade, a minha pesquisa de graduação, eu apliquei 180 questionários sozinho com pessoas lá, então não era nem etnógrafo ainda. Eu fiquei lá, eu fiquei conversando com as pessoas, eu apliquei, acho que foram 80 para turistas, 80, aquele formulário estruturado mesmo ali, de sim ou não, para 80 turistas e 80 moradores. E depois eu descobri que, na verdade, eu tinha feito uma grande etnografia ali, porque eu estava aplicando aqueles questionários, eu estava ficando naquele lugar ali o tempo todo. Então, a minha primeira entrada foi fazendo essa pesquisa, que também tinha uma contrapartida mercadológica. Então, eu perguntava para esses turistas qual era o interesse deles que estarem ali, se eles gostaram do tour, o que eles achariam melhor ou pior. Então, eu entrei um pouco por essa via mais mercadológica mesmo, que hoje em dia, pensando, é muito alinhado com a gramática daquele momento, né? Então, era o pesquisador que quer dar algum suporte mercadológico para essas atividades continuarem acontecendo. Mas corta para 2020, que esse rapaz que estava na foto, que é um guia de turista que estava fazendo a sanitização, eu ajudei ele a tentar escrever projeto para edital, para conseguir financiamento, para dar continuidade às ações que ele estava fazendo. Então, acho que é um pouco aquela coisa, que a presença no campo tem que ser constantemente negociada e renegociada, sabe? E eu diria que, por uma questão de princípios políticos, a gente tem que sempre pensar em dar alguma coisa de retribuição. Porque acho que, para mim, o principal é estar ouvindo essas pessoas, aprendendo com essas pessoas. Eu falo bastante que eu aprendo mais no campo do que com um livro acadêmico, até. E fazer essas traduções, é claro que isso é muito importante, muito interessante, mas eu acho que, para mim, é essa relação de negociação, de estar sempre pensando o que eu posso dar em troca também, como que eu posso contribuir com qualquer coisa que essas pessoas precisem. Acho que é uma coisa de estar acessível mesmo, né? Porque é uma questão que, não sei, eu acho que para mim é muito natural isso. Eu não consigo pensar que alguém faça pesquisa sem ser, a pesquisa pelo menos etnográfica, né? Sem ser a partir desse lugar, sabe? Então, vamos lá, agora eu vou responder as coisas do Guilherme, que são mais cascudas. Eu anotei aqui como encarar a perspectiva territorial. Na verdade, teve isso também, né? Eu não lembrava que a coisa das heterotopias estava no texto, que eu submeti esse texto tem mais de um ano, né? E eu não reli agora para essa apresentação, porque as coisas já mudaram. Mas eu acho que a ideia dos regimes de mobilidade é muito interessante para pensar o que eu chamei ali de heterotopia, né? Até porque a própria ideia de regime de mobilidade vem do Foucault, né? Dos regimes do Foucault também, dos regimes normativos, etc. Então, o que eu acho que o que eu estava querendo dizer naquela parte do texto é o que eu trabalhei nesse outro texto da Ponturb, que é diretamente sobre regimes, né? Que olhando para a estátua, a gente vê que algumas pessoas circulam mais ou menos, né? E, na verdade, esses dias eu estava vendo um estudo de alguém da América Latina falando sobre turismo e de como que tem uma performance de branquitude também relacionada a essa movimentação turística, né? Porque o ponto crítico para mim era por que o turista pode circular pela favela, por que o turista pode ir até o Michael Jackson e voltar em segurança e ninguém não ficar pensando tanto nos riscos, ou pelo menos conseguir fazer isso com segurança, ao mesmo tempo que muitos moradores ficam com medo de andar pela favela, né? Então, por que a polícia para pessoas negras para serem revistadas porque essas pessoas são suspeitas, mas o turista passa por isso e olha com alguma até naturalidade, sabe? Então se sente mais seguro justamente porque tem essa presença policial. Por que a presença policial em um território causa medo para alguns e segurança para outros? Eu acho que esse é um pouco a coisa da heterotopia, né? Como que no mesmo lugar a gente vê diferentes perspectivas de vida e experiências subjetivas relacionadas a condições que estão postas de maneira bem parecida, né? Então, como é que a experiência de subjetividade acontece a partir desses elementos, né? E aí a coisa do regime de mobilidade é muito sobre isso também, né? Que são as regulações, as formas de controle, as vigilâncias, as infraestruturas que dão suporte para facilitar o movimento de alguns à medida que prejudica o movimento de outros, né? O exemplo clássico para pensar os regimes de mobilidade é o aeroporto. Então, por que no aeroporto algumas pessoas que têm determinados documentos, por exemplo, um passaporte europeu, só coloca ali na maquininha e passa direto, enquanto outras são criminalizadas, não podem viajar de um lugar para o outro porque elas têm um outro passaporte, sabe? Então, por que algumas pessoas circulam mais ou menos? Então, eu acho que eu estava tentando um pouco trazer essa perspectiva
Porque se a gente pensar assim, o aeroporto também se torna um pouco heterotopia, né? Então, para além de não lugares, dessas coisas, é tipo um lugar que tem muita desigualdade colocada ali, né? Então, acho que eu estava pensando um pouco nesse sentido, mas se eu tiver parecer, eu acho que eu vou tirar a heterotopia e colocar o regime, porque eu acho que rende mais dentro do campo das mobilidades. A coisa de negociar a presença no campo, eu já respondi. E essa pergunta do operador é muito boa, né? Porque eu acho que rende... Na verdade, eu acho que a gente... Porque os estudos das mobilidades vieram das coisas dos automóveis e também das coisas do turismo, né? A Michelle falou sobre isso recentemente. Então, acho que para pensar em corredor sensível para o turismo, a gente pode pensar em estrada, em aeroporto, todas essas infraestruturas que de alguma maneira regulam deslocamentos, né? Mas aí te respondendo, principalmente a partir da coisa das prisões, eu acho que a tese da Bruna Bumachar, que foi orientada pela Vera Teles, é muito boa, porque ela está estudando mulheres em prisões, né? Eu acho que ela está, não sei os 2 países que ela está articulando a partir da pesquisa dela, mas ela faz parte da pesquisa dela a partir de cartas que ela está levando de pessoas presas para pessoas que estão, para a família dessas pessoas que estão em outros lugares que não são as prisões, né? Então tem muita, e a Vera também é uma das mobilidades, sem ser diretamente das mobilidades que eu estou dialogando, pelo menos, né? Mas como que pensar o movimento a partir das prisões, e de fato estar numa prisão é uma baita perspectiva de imobilidade, né? Então você colocar uma pessoa ali dentro, e é interessante também, eu não sei se essa pessoa está aqui, mas eu estava dando uma monitoria de um curso da Bianca sobre metodologia, e aí a ideia é que os alunos formassem grupos para pensar projetos de pesquisa relacionados à pandemia. E teve um grupo que pensou numa coisa chamada Jumbo, que são umas cestas de suprimentos que as famílias levam para as pessoas presas, né, para as pessoas que estão em situação de encarceramento. E estudar a mobilidade desses jumbos é muito interessante, né, de pensar quem produz, quem leva, por que entra, por que não entra, o que está ali dentro, sabe? Então isso é muito mobilidade, muito, assim. E como que isso abre uma outra perspectiva para estudar a prisão, né? Porque não é estudar nem o que está dentro nem o que está fora, mas é o que está dentro e fora ao mesmo tempo, né? E como é que se dá esse processo, né? Então, por que às vezes pode entrar, por que às vezes não pode entrar, e etc, né? Então, eu acho que é um pouco aquilo que eu falei antes, né? Para estudar pelas mobilidades requer alguma criatividade de tentar pensar um pouco fora da caixa, né? Nesse caso, é pensar na própria caixa, né? Mas eu acho que abre um campo de possibilidade que é gigantesco também. E aí, por fim, só para dar mais um exemplo, tem uma doutoranda da UFSCar, sob orientação do Gabriel Feltran, a Isabela Pinho, que ela está estudando rotas de cocaína. Então, ela está estudando por que algumas substâncias circulam para alguns lugares, e as de melhores qualidade vão para a Europa, e as que são de pior qualidade ficam no Brasil, e por que circula dessa forma, quais são os interesses relacionados a isso, quais são os valores, quais são os custos, quais são as fricções no sentido de negociação, né? Como que passa por um lugar, como passa pelo outro, qual lugar é mais fácil, mais difícil de passar. Então, estudar esses mercados ilegais também. E aí, um curador a partir dos portos mesmo, né? Ela estuda no Porto de Santos. Então, também é um pouco pensar por essa perspectiva de um lugar que é como se fosse estrada, né? Que é um curadouro no sentido mais óbvio do termo, mas também trazer uma perspectiva que é bem inovadora para isso, né? Que é pensar a circulação de substâncias ilícitas. Então dá para ir muito longe, né? Agora eu vou ler o que vocês falaram no chat aqui, que eu não li nada. A gente pode fazer, né, Francisco? Não sei o que você acha, uma rodadinha final antes da gente, né? Porque eu acho que o pessoal tá bem, assim, entusiasmado, né? A Cláudia tinha falado que queria fazer uma colocação. Enfim, não sei se tem outras pessoas, mas uma questão, assim, só para não perder a oportunidade, muito interessante. Tem várias questões super interessantes do teu trabalho em termos de como que ilustram, né, aspectos importantíssimos que a gente vem discutindo aqui, né? Um deles é a ideia de situação, né? Que é esse isolamento intelectual de uma determinada cena, né? Em que você pode presenciar em loco o encontro, né, a colisão de fluxos vindos de lugares ou de escalas muito distintas, né, e os efeitos dessa colisão no espaço, né.
para entender como que isso, o que estrutura, vamos dizer assim, o que conforma essas territorialidades, né? E aí eu lembrei de um caso, né, de uma situação maravilhosa do teu artigo, que é o momento em que você relata quando o óculos da estátua vai ser reparado, né? E aí você fala até de um momento, né? E aí eu não sei se você estava presente ali, mas que estavam os jornalistas fotografando o reparo do óculos, né? Os turistas também, né? Com o artista da estátua e com o cara que estava reparando e com o secretário de turismo, enfim, que você exibiu lá no começo da tua fala. E ao mesmo tempo as pessoas estavam fazendo reclamações, postando reclamações, tipo assim, os caras vêm aqui arrumar a estátua, mas tá faltando água aqui, tá faltando eletricidade, né? E como que a situação, né, de olhar os turistas os turistas e os jornalistas fotografando o reparo da estátua como um ritual, né? Ao mesmo tempo, os moradores reclamando da falta de condições mínimas, né, de subsistência por conta da negligência pública, né? Como que esse encontro, né, nessa situação, né, ajuda a gente a entender essa organização do espaço, né, pela fricção entre aquilo que pode se mover e o que não pode se mover. E aí tem uma discussão que é a discussão do direito de ir e vir, né, que é uma discussão também muito importante do teu artigo, né? O direito de ir e vir para quem, né? Porque da perspectiva dos moradores, né, o que me parece, pensando a partir do teu artigo, né, essa situação toda, né, esse adensamento turístico em torno da estátua foi muito complicado, porque principalmente na medida em que o projeto das UPPs foi se desgastando, né? Porque na medida em que o projeto ia se desgastando, o tráfico ia voltando a assumir, vamos dizer assim, um certo controle maior sobre aquela territorialidade, né? Sobre enfim, os regimes de ordenamento ali daquele território. E essa proximidade entre esses fluxos turísticos, né? O tráfico, né? E a polícia, né, da perspectiva dos moradores, né, tornou a mobilidade uma coisa, o movimento, né, porque mobilidade não é movimento, né, mobilidade é uma economia em torno do movimento, mas tornou, da perspectiva dos moradores, esse ir e vir ainda mais complicado, mais difícil, né? Então, assim, a questão da situação é perfeita no teu trabalho, assim, para a gente entender, né? Essa situação do reparo da estátua é maravilhoso. Eu estou chamando a atenção disso, não é nem para você responder, é para os alunos, né? Para ilustrar um pouco, assim, melhor, né? Mais claramente, aproveitar, né? O caso de como se dá uma situação, né? Teoricamente. Eu tenho também só para aproveitar. Me chama a atenção assim a relação, considerando as questões as relações de poder que estão presentes aí, esses processos esse processo de inserção da favela, né, num regime mais global, né, como foi o caso aí do Michael Jackson, né, e em alguns momentos você falou de uma visão positiva dos moradores, né? Se estabelecendo em função desse tipo de inserção e de relação. E aí eu estava pensando que sobre essas inserções, de certa forma, esses espaços estão constituídos por outros processos de globalização, como, por exemplo, a droga, né? E a circulação de drogas e coisa e tal, que tem efeitos, né, de construção de território também, né? E que cria relações de poder. Então, há uma conexão, uma convivência, pelo menos, de diferentes formas de mobilidade e diferentes desafios para construir a possibilidade de direitos de ir e vir, e de maior ou menor restrição, dependendo, né, de como esse modelo é estabelecido, né? A minha pergunta básica é que, se a gente for pensar, por exemplo, no tráfico e no turismo, e nessa presença desse tipo de circulação, né?
como, do ponto de vista dos moradores, né? Eu sei que não é nem não é o objetivo da tua pesquisa, mas para pensar sobre também esse tipo da recepção, né, e da possibilidade de você produzir uma abertura para outros universos, de outras possibilidades de vida, que no fim o ancorar de uma estátua ali, a possibilidade do que ela envolve ali, representa para esses moradores, né, os habitantes do lugar, né, diante desses outros regimes de globalização que existem ali presentes também. Era um comentário, uma questão mesmo, se você quiser. A Cláudia quer fazer uma colocação também, né? Cláudia, bom, acho que, não sei se vocês se conhecem, a Cláudia fez também o SP Mobilities, né? E, enfim, é monitora aqui do curso, a professora também. Vai lá, Cláudia, manda ver. Então, não, queria dizer assim que eu estou muito feliz assim de ter lido o texto do Apoena, e eu conheci o trabalho dele agora, durante a pandemia, né, nesses eventos que tem aí, Unicamp, USP, esses negócios aí que a gente pode participar, assim, e eu achei muito bacana, assim, e a gente trabalha com esse mesmo autor, que é o Appadurai, assim, e pensando essa questão dos objetos, assim, e aí agora, assim, hoje de manhã eu li de novo o texto, assim, me explodiu a cabeça, porque eu pensei assim, esse negócio da imobilidade, né? Eu trabalho com as feiras em Montevidéu, que são móveis, né? As feiras se montam e se desmontam nos seus dias. Mas dá para pensar essa questão da imobilidade relacionadas aos territórios que elas estão e das disputas e dos conflitos que isso gera. Porque em Montevidéu tem um coletivo que se chama União de Vizinhos de Feiras e Periférias de Montevidéu, porque periférias é o que vai para além das feiras. Então, Tristana Narvarra, que é uma das feiras que eu pesquiso, ela teria oficialmente 7 quadras, por conta das periférias, ela tem quase 60. Né? E aí tem esses coletivos que ficam pedindo a rotação dessas feiras de território, que elas mudem de lugar, porque elas acabam causando uma série de inconvenientes para os moradores daquele lugar, né? Relacionadas ao ruído, relacionadas aos carros que estacionam na frente das casas e as pessoas não conseguem sair com seus próprios carros. Então, assim, eu pensei assim, poxa, eu não tinha pensado, né, em abordar por esse viés a questão da união de vizinhos e desses conflitos, né? A questão de mobilidade. E aí eu li teu texto agora, meu irmão, e eu digo, que massa, olha aqui, ó, deu, que é isso. Então era isso só, assim, não tem pergunta não, muito bom o teu trabalho, assim, né? Teu nome tem tudo a ver mesmo. E era isso, obrigada. Falando do humano, muito bom. Do primeiro nome dele. Do segundo também, mas do primeiro. Não, tem uma coisa muito legal no que você falou. Que vê longe. Que eu acho que o que eu pensei enquanto você falou é que, na verdade, a gente... E é um pouco a crítica que a gente faz um pouco também a coisa o pensamento mais óbvio sobre as mobilidades, que as pessoas geralmente associam que mobilidade, quem tem poder é quem está se movendo, né? Mas, na verdade, o poder é determinado pela escolha do movimento, né? Sobre você mesmo ou sobre alguma outra coisa, né? Que é um pouco a coisa que na teoria chamam de motilidade, né? Que é a determinação sobre se quer se mover ou não. E eu acho que o exemplo clássico que eu sempre uso para falar sobre isso é o caso das emoções, né? Que, na verdade, a disputa de quem está sendo removido é por ficar em um lugar, né? A pessoa está lutando para ter a casa dela parada naquele lugar, né? E para não ser movida de um lugar para o outro, né? Então, a coisa da pandemia também fala bastante sobre isso. E parece que também que o seu exemplo é bastante sobre isso, né? Sobre as pessoas que querem determinar o movimento de uma coisa, né? Por mais que quem esteja participando disso seja arbitrário, né? Em relação a elas, né? Sem negociar com essas pessoas. Eu não quero que você vá para lá porque você está me incomodando, né? Então, quem determina o movimento de quem ou de qualquer coisa, né? E eu acho que você vai gostar bastante da apresentação do Vinícius também, o Guilherme falou que ele vai apresentar, porque ele estuda a Feira da Cantuta, que é uma feira de imigrantes bolivianos, e eu acho que também, o trabalho dele é muito bom, né? E ele pensa bastante a feira como ancoradouro também. Então, acho que
Assim como a estátua, na verdade, eu acho que esse é um pouco o pulo do gato do meu trabalho também, que a estátua é um coradouro, mas também é outras coisas, né? Porque ela, ao mesmo tempo, ela estrutura os movimentos, mas ela se move junto com outras coisas também, né? Então, como que acontece esse jogo de múltiplos movimentos e múltiplas permanências também relacionado a uma coisa que deveria estar parada, né? Sobre a coisa da situação social, a minha dissertação são 6 análises situacionais, né? Eu peguei 6, a estátua é uma coisa que vai amarrando as coisas, né? Mas são análises bem situacionais mesmo, e eu acho que a minha contribuição, pelo menos o meu aprendizado em relação a isso, é que a gente vai aprendendo depois a entender o que estava acontecendo naquela hora que a gente estava ali, né? Então, por exemplo, essa situação que eu estava lá acompanhando esse dia que consertou a estátua, eu não pensei em nada disso que eu falei para vocês, eu só estava ali vendo as coisas e escutando o que estava acontecendo, né? E depois, com o tempo que eu fui pensando sobre aquilo, e essa situação me ajudou muito a explicar outras coisas que eu estava pensando, né? Então, como que a análise situacional ela ajuda a amarrar outras coisas que não estão acontecendo naquela cena, mas que produzem aquela cena, né? Então, por exemplo, o texto da .urb, que debate os regimes de mobilidade, eu pego um protesto de moradores contra a violência policial no Santa Marta para falar do morador que foi assassinado na favela Chapéu Mangueira, que é uma favela que fica em outra parte da cidade. Mas como que naquela situação tinham moradores que vieram dali para reclamar ali, porque a favela Santa Marta tem essa importância de ser a favela modelo. E como que a morte da turista na favela, da Rocinha, que foi em outro momento, também repercute ali, porque tinham moradores do turismo ali também, profissionais do turismo ali incomodados com a violência policial também. Então, como que um protesto, na verdade, é isso. Se a gente pensar nos protestos contra o Bolsonaro, ou a favor do Bolsonaro, as pessoas têm diversas motivações para estar ali, né? E pensar nisso sobre uma análise situacional ajuda muito para entender por que aquela situação está sendo produzida, né? Que a situação não se dá naquele momento só, né? Ela se dá antes e depois, né? E, por fim, a coisa do território, né? Eu acho que a gente tem pensado bastante sobre isso, até no MTTM, né? Que é pensar que, na verdade, os territórios são bastante constituídos por esses fluxos que acontecem ou não em determinados momentos, sim ou não, né? Então, é isso. Acho que durante a minha pesquisa de campo eu pude viver isso um pouco na pele, que em alguns momentos eu podia circular com muito mais tranquilidade pela favela, sozinho até, e em outros momentos eu não podia mais circular sozinho pela favela porque já não era mais tão seguro assim. Então, eu acho que pensar territórios a partir dessa perspectiva dos fluxos vai ajudar a gente... Eu estou pensando super sobre pandemia porque minha tese vai ser sobre pandemia, então eu não consigo tirar a cabeça mais disso, né? Estou naquele momento que a pesquisa fica aqui o tempo todo. E eu estou escrevendo outro texto junto com um conhecido meu, que é comparando um pouco a favela Santa Marta e favela Vila Vintém, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. É uma favela bem violenta, assim, que nunca teve muito a representação de segurança. E tem uma outra coisa que eu quero falar também, para não esquecer. Mas a gente está debatendo como que os regimes de mobilidade se modificaram nessas favelas a partir da pandemia, sendo que em uma favela teve essa ação de sanitização, que foi um cara ligado aos negócios da favela, os negócios do turismo, agiu para tomar conta disso, para tentar resolver e fazer alguma coisa relacionada ao coletivo. E na favela que ele está estudando, o tráfico proibiu as pessoas de saírem na rua porque o ordenamento é outro. Então, quem que determina esses fluxos de pessoas mesmo, né? E ele, um pouco na parte dele, ele também discute de que maneira o tráfico acompanha as notícias que estão circulando pela televisão. Então, quando a televisão fala uma coisa, o tráfico vai e proíbe. Depois a televisão modula um pouco o discurso, aí o tráfico fala não sei o que, não sei. Então, quando sai a notícia do Bolsonaro falando certas coisas, essas pessoas assistem, isso muda também, né? Então, eu acho que pensar... E aí outra coisa que eu queria falar, só para arrematar isso, que é mais relacionado ao estudo da pacificação, que é a coisa das drogas, né? Eu acho que é bom pensar também que o que acontece na favela Santa Marta relacionado à circulação de drogas é que o tráfico durante a pacificação continuou tendo tráfico, só foi modulado, né, em termos do que está aparecendo mais ou menos. Então, em algum momento da pacificação, o objetivo falado pelo secretário de Segurança era: a gente não quer mais ver fuzil na favela. Então, acabou toda aquela gramática, aquele repertório sobre inclusão social, sobre pertencimento da favela, à cidade, não sei o quê, virou acabar com o fuzil.
E então o tráfico de droga permaneceu, mas se modulou também. E um dos efeitos principais da pacificação, em termos de estado do Rio de Janeiro mesmo, foi que traficantes foram para outros lugares, fazer os negócios deles em outras favelas da cidade. Então tem um artigo do Jonathan da Mota, que saiu na .urb também, numa outra edição, que ele fala sobre o efeito da pacificação nas favelas não pacificadas, né? Porque também teve, porque na verdade é isso, né? É muito uma coisa de fluxos também, né? Tipo, o fluxo de tráfico de droga, de tráfico de arma, dos negócios relacionados à milícia, etc., continuaram acontecendo. Foi para Baixada, foi para São Gonçalo, foi para Paraty. Então, é isso. Eu pensava isso bastante até na época mesmo, antes de pensar pelas mobilidades, né? Para onde que essas pessoas vão? Porque o tráfico não vai acabar de uma hora para outra. Essas pessoas não vão se incluir na sociedade sem uma política que de fato promova isso, né? Então, pensar pelas mobilidades ajuda a pensar também o que aconteceu em outros territórios pelo que está acontecendo nesse território, né? Porque está tudo meio cruzado, né? Acho que é isso, né, Francisco? Poxa, não vamos abusar muito do Apoena, deve estar cansado. Queria agradecer, assim, sem palavras, Apoena, imensamente, assim, pela generosidade, pela atenção, pela dedicação, né, pelo modo como didático, né, cuidadoso, como você organizou a tua fala. Pra gente, assim, foi um presente, né, Francisco, essa fala. Enfim, sem palavras, eu queria muito te agradecer. Depois a gente faz, né, Francisco, um certificadozinho, um atestadozinho para enviar para ele. E, poxa, muitíssimo obrigado mesmo, assim, acho que a turma também deve estar pensando, todo mundo como eu, como o Francisco, lá, todo mundo te elogiando lá no chat, vai receber elogio até amanhã, assim, porque maravilhoso mesmo, aprendi horrores, assim, te ouvindo. E, enfim, não sei se você quer fazer algum jabá, falar de alguma coisa que tá para ser publicada, dar algum recado. Se você quiser, só dizer aí. Não queria agradecer pela oportunidade de debate aí. Eu acho que é uma coisa que eu estava falando com o Guilherme. Para mim, apresentar a minha pesquisa para outras turmas é muito uma oportunidade de troca. Então, eu vejo menos como aula e mais como um debate coletivo sobre... Acho que vocês colocaram muitas questões que para mim não eram tão óbvias e que me fazem até pensar. A gente continua pensando pelas mobilidades, então fazem pensar para frente também, né? Tanto que eu falei de pandemia hoje, na verdade, tudo vai entrar no meu relatório de qualificação também. Eu publiquei algumas coisas nesse ano relacionadas ainda a resultados da minha dissertação. Esse texto da estátua do Michael Jackson que eu tenho chamado de meu melhor artigo que não foi publicado, porque eu submeti em junho do ano passado e não recebi nenhum parecer ainda. Então eu mandei para uma revista de qualis alto e pelas coisas de pandemia e tal, então não sei o que vai acontecer com ele ainda. Então não consigo prometer também quando que ele vai sair, onde vocês podem achar, mas... Eu acho que as mobilidades, de forma geral, têm atravessado meu trabalho de forma definitiva. Então, e a gente tem advogado bastante por essa perspectiva teórica, né? Então, caso alguém queira trocar alguma ideia, ou então falar de alguma ideia de pesquisa que está tentando elaborar melhor a partir das mobilidades, porque como uma teoria social bem ampla, meio que cabe tudo, né? É só pensar com jeitinho ali que acho que é muito produtivo e é muito criativo também. Acho que a minha apresentação, eu queria passar um pouco isso para vocês, né? Que não é óbvio pensar a partir da estátua, mas quando a gente coloca as coisas que estão em movimento nessa perspectiva, ajuda muito a pensar a partir dela, né? Então é isso, eu queria agradecer a vocês, gente. Poxa, então, só para finalizando mesmo, é muito engraçado, né? Assim, eu queria aproveitar para sugerir, né, quem tem Facebook, quem tem rede social, Instagram, que siga lá o grupo MTTM, né? Mobilidades, Temas, Teorias e Métodos, que eu faço parte, o Apoena também, o Diego, que estava aqui, teve que sair também, o Vinícius, que vai vir apresentar a pesquisa dele sobre a Feira da Cantuta também. E é muito interessante, assim, é um grupo muito diverso, né? Tem pessoas de vários lugares do país, assim, e a gente faz discussões periódicas, é muito legal, e nas páginas sempre estão divulgando artigos, ideias, conceitos, né? Assim, eles fazem postagens explicando conceitos, né? Enfim, anunciando links, reportagens, então é bem legal seguir, né? Queria dar essa dica.
E dizer isso, né? Assim, é engraçado, porque esse curso também está muito. Acabou que no final ficou bem concentrado nessa discussão do paradigma das mobilidades para pensar o urbano, né? O fenômeno urbano. Então a gente teve você hoje, essa apresentação maravilhosa. A próxima vai ser eu, né? Depois dessa sua apresentação, assim, eu estou pensando assim. Como é que eu vou fazer? Porque, enfim, foi ótima mesmo. Depois, na sequência, depois de mim, a gente vai ter o Vinícius, vai receber o Vinícius, e vai ser muito legal, porque a gente vai discutir processos identitários e dinâmicas socioespaciais urbanas, né? E a gente vai pensar a partir da pesquisa do Vinícius com os bolivianos em São Paulo, que é uma pesquisa incrível, né? E é legal, né? Porque você está fazendo doutorado agora, você está em processo de pesquisa, o Vinícius está fazendo mestrado, acabou de terminar o mestrado, né? Então é bacana porque é mais horizontal, assim, né? Quer dizer, a gente está conversando aqui com pessoas que estão também em alunos de graduação, mas também um pessoal que está fazendo tese, está fazendo dissertação, então é sempre legal essas trocas que se estabelecem num plano mais horizontal, né? Depois do Vinícius, a gente vai ter uma discussão sobre religião, que a gente vai receber também um outro colega pesquisador, o Thiago. Enfim, o curso tá assim, agradece muito você, né, e também esses outros pesquisadores que vão poder compartilhar com a gente seus conhecimentos. É sempre muito bom para os alunos, e esse é um aspecto interessante das mobilidades, né, porque a gente só está podendo fazer isso por conta das mediações sociotécnicas, né, porque caso contrário a gente dificilmente conseguiria reunir tanta gente bacana num mesmo curso, né. Enfim, Apoena, queria te agradecer muito. Não sei se o Francisco quer fazer alguma palavrinha final antes da gente encerrar. Não, você já falou, e acho que é só agradecer mesmo a oportunidade, né, de ter acesso a esses trabalhos e a tua pesquisa mesmo. Bem interessante. Vou seguir aí as publicações e que tiver. Muito inspirador. Espero que o pessoal tenha aproveitado, né, e aprofunde, né, o que foi aberto aqui como possibilidade de trabalho, como o Apoena colocou, né, é uma abordagem, uma teoria social que ela permite configurar diferentes espaços de pesquisa e situações, então é interessante investir mesmo, né? Muito bom. Obrigado pela presença. Bacana, então valeu, Apoena, brigadíssimo. E aí depois eu fico em contato, te passo lá um atestadozinho, depois eu falo com o Francisco, a gente te passa. Brigadíssimo, a gente fica em contato então. Valeu, cara, obrigado, valeu, gente. Tchau. Boa tarde. Obrigado, viu, gente? Boa tarde.